Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a graça de estarmos aqui reunidos para esse nosso culto de oração e pregação, onde nós nos reunimos inicialmente em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos diante da palavra do Senhor. Abrimos as nossas Bíblias para ouvirmos a exposição do texto sagrado e meditarmos nas Escrituras. E seguindo esta série no livro de Salmos, eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 60. O Salmo para a nossa meditação, para a exposição, para a leitura, explicação e aplicação às nossas vidas nesta noite. É o Salmo de número 60. Salmo este que tem um título histórico, que nos diz assim, aliás, o maior dos títulos históricos no livro dos Salmos, e que diz assim para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança. Didático, poema epigráfico davídico. Quando Davi combateu Arã, Naarim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. E assim nos diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 60. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou. No meu triunfo, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, e Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? A nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua presença em nosso meio. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por este veículo, por esta tecnologia que permite, mesmo à distância, Senhor, nós estarmos juntos como igreja e nesta hora permite que o teu Espírito use a minha vida para falar à tua igreja e a tantas outras pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Precisam ouvir a tua voz, Senhor, falando através deste teu servo que se coloca em tuas mãos para ser um instrumento útil para o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a meditação na palavra que me conduziu até este sermão, Senhor, esta pregação, e que, ó Deus, nós que somos a tua igreja, o teu povo, reunido não só ali em Olaria, mas no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, em todo o mundo. A minha oração é para que, com base neste salmo, nós não confiemos nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, mas em Ti, Senhor. Que se confiarmos em Ti, seremos vitoriosos. Se confiarmos no Senhor, faremos proezas. Não por nós, mas pelo Senhor em nós e em nome de Jesus. Porque Ele mesmo disse que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essas verdades nesta noite, além de outras que o Teu Espírito separou para falar conosco por
por meio da exposição deste Salmo de número 60. Essa é a minha oração e o meu pedido, junto com aquelas que estão ouvindo ou assistindo a esta gravação, a esta mensagem, a esta pregação. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, há ocasiões em que a gente passa por situações difíceis, tempos muito difíceis, como o diagnóstico de uma doença grave, por exemplo. Daí, se você é cristão, logo coloca esse diagnóstico diante de Deus e convoca irmãos e irmãs de fé para que orem com você e por você. Só que a doença vai debilitando a sua saúde cada vez mais, até que, graças a Deus, você melhora e melhora ao ponto das esperanças de cura reacenderem, não só para você, como também para todos ao seu redor. Você e sua igreja continuam orando e crendo na intervenção de Deus para a cura completa. Até que, depois de um tempo de recuperação e boas notícias médicas, seu quadro piora. Os exames não são nada favoráveis e a doença volta a consumir a sua força vital. É nessas horas que a gente pensa coisas como: mas o que está acontecendo? A gente se pergunta. Estava tudo bem e de repente agora está tudo mal. Será que Deus me abandonou? Será que eu estou sob a disciplina do Senhor? Meu Deus, o que houve? De fato, o revés depois do sucesso é um grande desafio para a nossa fé. O revés depois do sucesso é um grande desafio para a nossa fé. Eu fui experimentando uma situação de revés depois do sucesso em suas guerras que o rei Davi escreveu este Salmo 60. Mas vejam que, a despeito do título histórico deste salmo, que logo nós veremos, há traduções da Bíblia em que a equipe editorial responsável pela tradução, publicação desta tradução, essa equipe editorial coloca títulos nos salmos. E para este Salmo 60, eu li em algumas traduções da Bíblia títulos como Oração em Tempos de Guerra. Oração em Tempos de Guerra. Bom, de fato, Davi estava vivendo e estava passando por um tempo de guerra. Seu exército tinha sido deslocado junto com ele para o norte para guerrear contra os moabitas. Só que, enquanto isso, os vizinhos edomitas ao sul se aproveitaram desse deslocamento das forças israelitas para o norte e atacaram o território de Judá, ali ao sul de Israel, e venceram as guarnições deixadas ali. E assim, Davi, ele sofre uma séria derrota na parte sul de Israel, logo depois de vencer em outra frente de batalha, na parte norte do seu território, do território que ele reinava. Daí, de uma hora para outra, quando tudo estava muito bem, de repente, tudo fica muito mal. E é por isso que outra tradução da Bíblia propõe para este Salmo de número 60 o seguinte título: Lamentos por derrotas sofridas e súplicas por auxílio. Já outra tradução propõe um título para este salmo que descreve melhor o desfecho dele. E este título diz: Derrota e Vitória. Isso porque Davi se voltou para os territórios conquistados pelos edomitas no sul de Israel, enviando para lá Joabe, o comandante do seu exército, para lutar no Vale do Sal. E com a graça de Deus, os israelitas venceram e retomaram o que tinha sido perdido por eles. E eu estou dizendo isso porque o título histórico deste salmo, que aparece em todas as traduções da Bíblia e que nós lemos no início dessa pregação, esse título histórico nos diz o seguinte, veja aí: para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança, didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Aram-Naarim e Aram-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Essas vitórias de Davi sobre os seus inimigos, elas estão resumidas no capítulo 8 do segundo livro de Samuel e no capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. E a partir destas narrativas,
nós ficamos sabendo que Davi derrotou os filisteus, que subjugou esses filisteus, e além disso, Davi derrotou Adadézer, desculpem. Davi derrotou Adadézer, filho de Raobe, rei de Zobá. Essa Zobá mencionada aqui no Salmo de número 60. Davi, nessa ocasião, se apossou de 1000 dos carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria de Adadézer. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou os outros ali deixados no campo de batalha. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadézer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, Davi estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos, e o Senhor, como diz as Escrituras, dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadézer. De cidades que pertenciam a Adadézer, o rei de Zobá, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que ele havia subjugado, de Edom, Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e de Amaleque, dos Amalequitas. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar do campo de batalha quando matou 18.000 edomitas nesse Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor, então, dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército israelita, era comandante das tropas de Davi. O que se destaca, então, nessa narrativa das vitórias militares do rei Davi é que o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Nós vemos especialmente a descrição da vitória de Davi sobre Adadézer, rei de Zobá, e sobre os edomitas no Vale do Sal, tendo a Joabe como comandante do exército. Tudo conforme nós lemos, então, aqui no título deste Salmo de número 60. Porém, a despeito do Senhor conceder vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia, as narrativas nos livros de Samuel e de Crônicas retratam apenas os resultados dessas batalhas contra os inimigos de Israel. E eu ressalto isso porque este Salmo 60 aponta para uma ocasião que não é detalhada nas narrativas das vitórias de Davi nos livros de Samuel e de Crônicas. Neste Salmo 60 fica claro que Davi sofreu uma grande derrota nessa sequência de suas vitórias. E pelo contexto do Salmo, foram os edomitas que prevaleceram e dominaram territórios israelitas ao sul de Israel. Mas no fim, Deus levou Davi à vitória. Então, o contexto do Salmo nos mostra que foi justamente em uma sequência de vitórias que a derrota para os edomitas aconteceu. O que levou Davi e os seus soldados a considerar que Deus estava rejeitando Israel. Davi ele atribuiu a Deus a derrota dos exércitos da guarnição lá no sul do território de Israel para os edomitas, considerando então que Deus estava fazendo ele e todo Israel passar por tempos muito difíceis. Só que ao mesmo tempo, o Senhor providenciou o escape para muitos deles. E este foi um sinal importante, pois levou Davi e o povo a orar, pedindo a intervenção de Deus. E é isso o que nos mostram os versículos 1 a 5 deste Salmo de número 60, e eu convido você a ler, acompanhando a leitura comigo, novamente, destes versículos 1 a 5 do Salmo 60. Versículos que dizem assim: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita, e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas.
Então percebam que nesses versículos há uma fala coletiva, há uma oração comunitária. É um grupo de pessoas, várias pessoas, que estão fazendo esta oração a Deus. Muito provavelmente, essas pessoas acompanham o rei Davi orando a Deus e concordam com ele. Então nós vemos que a oração e o lamento, nesses versículos 1 a 5, são feitos em nome ou por um grupo de pessoas, indicando que Davi e os soldados, bem como o povo de Israel, estão orando a Deus neste salmo. E eles estão orando em relação a uma derrota em uma batalha que levou todos eles, não só o rei, como os soldados, e o povo de Israel levou todos a uma reflexão e a oração. Levou Davi, os soldados e o povo de Israel a pensar: se a batalha foi perdida, então Deus nos abandonou, Deus nos rejeitou, e é por isso que nós fomos dispersados no campo de batalha. Tivemos de fugir dos nossos inimigos, e daí o nosso território foi invadido pelo exército inimigo. Estamos abalados com a perda do nosso território. Estamos nos sentindo como se tivéssemos caído em um buraco aberto por Deus. Um buraco com paredes frágeis que ameaça ruir e desabar sobre nós. Por isso, ó Deus, vem e ajuda-nos. Repara as brechas abertas entre as nossas fileiras, entre as nossas tropas. Restaura as paredes desse desfiladeiro que ameaça desabar sobre nós. Conduze-nos à vitória com a tua mão direita. Agradecemos ao Senhor por ter nos livrado da destruição total, dando escape para muitos. Agradecemos por ter livrado os nossos soldados e ter dado fuga das flechas atiradas contra nós. Isso demonstra que a misericórdia do Senhor permanece de pé. Isso mostra que o Senhor ainda ama o seu povo. Por isso, nós oramos pela tua intervenção, ó Deus. Agradecemos a tua providência e oramos pela tua salvação. Por favor, Senhor, responde-nos e liberta o povo a quem tu amas. Essa foi a oração de Davi e Israel, em outras palavras. Como mostram outras traduções para o versículo 5, eles disseram em oração o seguinte: ouça a nação, ouça a nossa oração e salve-nos com o seu grande poder, salve o seu amado povo. Salva-nos com a tua mão direita e responde às nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, sim, nós podemos enfrentar reveses na nossa caminhada de fé. As coisas podem estar indo bem conosco e de repente nos vemos como Davi e o seu exército e o povo de Israel. Como quem está caminhando tranquilamente e é surpreendido por um terremoto que faz ruir o terreno ao nosso redor e faz a terra abrir debaixo dos nossos pés. Caímos em um buraco e continuamos a ouvir a terra tremer sobre nós e ao redor de nós. Vemos rachaduras nas paredes do buraco em que caímos e pensamos que nós vamos sucumbir. E daí nós refletimos: será que eu fui tomado pelo orgulho? Será que eu não dei glória a Deus quando estava tudo bem comigo? Será que o pecado que tenazmente nos assedia me fez transgredir a vontade do Senhor? Será que eu me afastei de uma vida santa, justa e piedosa e digna do Evangelho quando tudo estava bem e por isso o Senhor me abandonou à minha própria sorte? Será? Bom, ainda que a gente deva refletir sobre isso, o que deve nos levar, então, ao arrependimento e à confiança no amor de Deus por pecadores arrependidos, pode ser bem o caso de nós termos sofrido reveses em razão da ação diabólica para destruir a nossa confiança e esperança em Deus. Pode ser o caso de nós estarmos atravessando tempos difíceis por causa de sofrimentos causados por palavras e ações de pessoas malignas que se levantam contra nós. Às vezes é a nossa natureza humana fadada à doença e à morte e que nos faz adoecer, nos trazendo sofrimentos. Às vezes são circunstâncias sociais que envolvem a sociedade em que nós vivemos, abalos políticos, econômicos, que nos trazem tanto sofrimento. E daí, se for este o caso, então nós não devemos duvidar do amor de Deus. Pois seja na tentação,
seja na provação, Deus há de prover um escape para que nós possamos suportar. Seja na tentação, seja na provação, Deus há de prover um escape para que nós possamos suportar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos a firme convicção de que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Bom, meus irmãos e irmãs, eu tenho um apreço especial pelos Salmos, porque os seus compositores foram inspirados pelo Espírito Santo para expressar, na maior parte das vezes, seus sentimentos humanos diante das aflições. Às vezes, aflições que lhes foram trazidas por circunstâncias sobre as quais esses compositores não tinham o menor controle. Em outras ocasiões, eles passaram por tempos difíceis sem que tivessem o pleno conhecimento da causa desse sofrimento. E nisso, em várias situações, o que acontece nos bastidores celestiais é desconhecido do autor do Salmo. E olhando para este Salmo 60, eu percebo isso. Eu vejo que Davi tinha sofrido uma derrota em batalha enquanto ele vinha obtendo uma série de vitórias. E foi nesse momento que ele, seu exército e o povo de Israel pensou que Deus os havia abandonado. Eles pensaram que Deus os havia rejeitado e entregado a eles nas mãos dos seus inimigos. Por isso, tome as palavras usadas na oração registrada nesses versículos 1 a 5, são de tal modo expressas aqui neste Salmo 60. Só que conforme mostra os versículos 6 a 8, a resposta profética dada a Davi, ao exército israelita e ao povo de Israel, contém a afirmação de que Deus triunfará sobre os inimigos de Israel e que Deus mantém vivas suas promessas e propósitos para o seu povo. E eu convido você a ler novamente, a acompanhar a leitura novamente, desses versículos 6 a 8. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu centro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que não há nessas palavras de Deus para Israel nenhuma advertência contra pecados cometidos por Davi no comando dos seus exércitos ou pecados cometidos pelo povo de Israel. Não há indicação de que Deus tenha usado os inimigos de Israel para punir o seu povo. Antes, do alto do seu santuário, do seu lugar santo, do seu templo celestial, na sua santidade, Deus diz para Davi, para o seu exército, para o exército israelita e para o povo de Israel, que Siquém e Sucote, territórios israelitas a leste e a oeste, são sua propriedade, por isso ele pode dividir a terra como bem quiser entre o seu povo. E ao fazer menção a Siquém e Sucote, Deus está lembrando aos israelitas, aos descendentes de Israel, que é Jacó, que o patriarca dele, Jacó, construiu uma casa em Sucote e depois comprou um campo em Siquém, onde edificou um altar ao qual Jacó deu o nome de Poderoso é o Deus de Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que não só o território pertence a Deus e a descendência de Israel, como também Deus tem propósitos para os filhos de Jacó, para as tribos de Israel nesses territórios. A sua aliança, a aliança de Deus com o seu povo, envolve tanto a terra quanto o povo nela. E é uma aliança histórica estabelecida muito antes de Davi, o povo de Israel e o exército de Israel existir nesse tempo da redação deste Salmo 60. E assim o território de Gileade, ocupado pela tribo de Manassés, no lado oriental de Israel, a leste da margem do Rio Jordão, assim como os territórios de Efraim e Judá no lado ocidental de Israel e do Rio Jordão, mais propriamente Efraim mais ao norte,
e Judá mais ao sul dessa margem oeste do Jordão, não importa então de leste a oeste, de norte a sul, Deus é o Senhor de Israel e suas tribos são instrumentos em suas mãos. Efraim e Judá são tribos poderosas que vestem a Deus como um rei pronto para a batalha. Um rei que tem o capacete posto em sua cabeça e que traz o seu cetro à mão para a batalha. Então, ainda que tivessem certa rivalidade, Efraim e Judá estão unidas para proteger e governar Israel. E eu digo isso porque o versículo 7 também é traduzido da seguinte forma: Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Fazendo então referência ao papel de cada uma dessas tribos em relação às demais tribos de Israel. E assim, o versículo 7 também significa que Deus disse: Efraim continuará possuindo valentes guerreiros e de Judá sairão os meus reis escolhidos. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes e de Judá sairão meus reis escolhidos. Então, os versículos 6 e 7 mostram que Deus é Senhor de Israel, é o Senhor de Israel. É o rei que tem domínio sobre o território israelita e sobre as tribos de Israel. Deus é o rei que se veste com essas tribos para lutar contra os inimigos de Israel. E como mostra o versículo 8, Deus é o rei que dominará esses inimigos a tal ponto que, conforme outras traduções, o Senhor diz o seguinte sobre essas nações inimigas de Israel: Moabe será o escravo humilde que há de lavar os meus pés. Edom será o escravo que apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. Então é usando essa linguagem por meio da qual Deus se coloca como Senhor dessas nações, ao ponto de fazê-las suas servas, que a vitória de Israel é garantida a Davi, ao seu exército e ao seu povo. Então, meus irmãos e irmãs, ainda que nós devamos investigar as nossas motivações e indagar se não cometemos pecados conscientes ou inconscientes, ainda que isso seja necessário, nem sempre nós enfrentaremos tempos difíceis por causa de pecados cometidos por nós e que, nesse caso, ensejariam a disciplina de Deus. Por isso, mesmo não conhecendo os bastidores celestiais, nós devemos continuar crendo, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, que nós tenhamos a plena consciência de que até tempos difíceis servem ao propósito de Deus em nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Tempos difíceis servem ao propósito de Deus para que nós tenhamos uma fé provada e aprovada. Servem para que nós tenhamos a moral e a ética de Jesus Cristo aperfeiçoada em nós. Tempos difíceis servem para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Tempos difíceis servem para que nós tenhamos uma melhor consciência de quem Deus é e do que Deus fez em nosso favor e do que Deus nos garante em sua palavra que ainda há de fazer. De tal modo que não são os tempos difíceis que devem determinar a nossa impressão ou os nossos sentimentos sobre Deus, antes quem Deus é e o que Deus diz nas Escrituras Sagradas, na sua palavra, é o que deve nos levar a confiar e a esperar nele. E é tendo este tipo de consciência desenvolvida, este tipo de fé aperfeiçoada, que nós então nos ergueremos do buraco em que nós caímos por circunstâncias que fugiram ao nosso controle ou conhecimento. E então, pela graça de Deus, nós estaremos de pé no campo de batalha, prontos para enfrentar os nossos inimigos. Assim como Davi diz no versículo de número 9, veja aí na sua Bíblia junto comigo: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? De tal modo que nós identificamos que a circunstância, o inimigo que trouxe essa derrota na sequência de vitórias de Davi é Edom, são os edomitas.
E de tal modo que diante disso Davi diz nesse versículo: quem me levará como grande vencedor às fortalezas de Edom? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? E então Davi, ele conta com Deus para entrar em Edom depois de ter sido derrotado pelos edomitas. Davi conta com Deus para atravessar as muralhas dessa cidade e vencer os exércitos inimigos que lhe impuseram derrota quando ele menos esperava. A sua confiança é firme, sem deixar de ser humilde e reverente a Deus. Tanto que os versículos 10 a 12, em outra tradução, eles registram o seguinte: será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Davi e o povo dizem no versículo 11: ó Senhor, volte e venha ajudar-nos nessa situação difícil, porque é inútil a ajuda do homem. Todo socorro humano é inútil, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. E com isso, Davi afirma que não confia na capacidade humana para se livrar de tempos tão difíceis. Davi não confia nem mesmo na sua estratégia militar ou no poderio do seu exército. E daí a inútil, a enganadora, a desconfiável ajuda humana se coloca em total contraste com o auxílio, a ajuda, o socorro de Deus. Conforme nós vemos no versículo 12, que diz o seguinte, veja aí comigo: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Ou, como registram outras traduções, com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Em Deus faremos proezas. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos. Assim, percebam, meus irmãos e irmãs, o movimento deste Salmo 60. Partimos de uma situação onde a terra está abalada. E este abalo da terra ilustra que o que parece ser tão seguro e estável, às vezes não é. Porém, ainda que a terra tenha sido sacudida, Deus permanece inabalável. Como uma bandeira que acena para o exército recuar e se refugiar, o Senhor sinalizou e muitos tiveram as suas vidas preservadas quando fugiram das flechas atiradas pelos inimigos. Por isso, ainda que perplexos por tempos tão difíceis, Israel confiou no amor de Deus pelo seu povo, clamando: salva-nos, Senhor, livra-nos, nosso Deus. E o Senhor respondeu. Do seu santuário, Deus falou e fez seu povo lembrar que foi Ele, Deus, quem os conduziu para a terra prometida e os estabeleceu ali em Canaã. Assim o Senhor cumpriu sua promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, dando como herança ao povo de Israel a terra da peregrinação dos seus antepassados. Mais do que isso, Deus escolheu Israel para ser o seu povo, para ser a sua propriedade exclusiva, particular, ainda que não houvessem méritos em Israel. A despeito da sua falta de importância, da sua pequenez ou da sua impotência, mesmo assim, Deus os amou. E ainda que tenham sofrido reveses, Deus garante que eles triunfarão sobre os seus inimigos. E assim Israel tem as suas forças renovadas para ir à batalha contra os que lhe impuseram uma derrota momentânea. Eles foram sabendo que só podiam confiar em Deus contra os seus adversários, porque somente com Deus eles conquistariam a vitória. Em Deus eles fariam proezas. Então, meus irmãos e irmãs, assim como neste Salmo 60, nós devemos confiar em Deus apesar de tempos difíceis pelos quais nós estivermos passando. E nós devemos fazer isso, ainda que fiquemos atordoados, ainda que fiquemos perplexos, nós devemos confiar que Deus permanece inabalável.
E é por isso que nós podemos clamar, confiando no amor de Deus, nas suas promessas feitas àqueles que creem. Nós podemos clamar, salva-nos, Senhor, livra-nos, nosso Deus, pois só em Ti nós podemos confiar, já que somos pó e estamos tão abatidos. Só contigo seremos vitoriosos, só com o Senhor faremos proezas. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, 2 versículos se destacam para mim neste Salmo de número 60. Um é esse que nós acabamos de ver, o de número 12, que fala da vitória e das proezas feitas com Deus, ou melhor, por meio de Deus. E o outro versículo que chama a minha atenção é o de número 4, onde é dito que Deus sinalizou para que os que o temem fugissem das flechas atiradas pelos inimigos, preservando as suas vidas, livrando-os da morte. E foi pensando nisso e nas promessas de Deus ao povo de Israel que eu me lembrei do que está registrado no livro do profeta Isaías. Na verdade, eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a ir lá, até lá, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, e acompanhar comigo aí a leitura dos versículos 1 a 13, percebendo que nesse capítulo 11 do livro de Isaías, nós vemos uma profecia a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Nós vemos uma profecia a respeito da restauração de Israel, depois de um período em que este povo esteve derrotado, esteve debaixo do juízo de Deus, juízo imposto a eles para a disciplina do povo por causa do pecado do povo. Neste caso, sim, Israel estava derrotado, mas por causa dos seus pecados. E aí, Isaías escreve a este povo de forma profética no capítulo 11, dos versículos 1 até o de número 13, o seguinte: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade de seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Nesses versículos, escrito séculos depois de Davi, vemos que Deus fala a respeito dos planos futuros para Israel. Planos mediados pelo Cristo prometido nas Escrituras, que nós sabemos ser Jesus, na descendência de Jessé, na descendência de Davi, rei de Israel. Como bem disse o apóstolo Pedro, Jesus Cristo, que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, para andar por toda parte, fazendo bem. Deus fala que seus planos para Israel eles são de eternidade a eternidade. E assim a profecia aponta para um tempo futuro. Tempo esse descrito lá em Apocalipse como o reino milenar de Jesus. Reino que será instaurado depois que Jesus vencer os seus inimigos infernais e seus inimigos terrenos animados por forças diabólicas.
E daí será vestido ele com um manto, será ele vestido com um manto tingido de sangue, no qual está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo ele mesmo conhecido como Palavra de Deus, ele com um sopro de sua boca, como se fosse uma espada afiada que sai de sua boca, ele, Jesus, matará os ímpios. Aqueles que viveram como se Deus não existisse e como se nunca tivessem de prestar contas de suas vidas a esse Deus. E uma vez que Jesus esteja sentado em seu trono, o mundo gozará de um tempo de plena paz e segurança, ao ponto do lobo conviver com o cordeiro e o bezerro ser amigo do leão, ao ponto de ambos serem vistos pastando sob o comando de uma criança, sem o menor risco. Conforme a profecia de Isaías, uma bandeira será erguida para que os povos de todas as nações encontrem refúgio seguro e descanso sob o reino de Jesus, o Cristo. Então os que temem o Senhor verão o sinal de Cristo e escaparão das flechas, e Israel então verá o cumprimento pleno deste Salmo 60. A profecia de Isaías diz que não só haverá uma bandeira para os povos das nações, Deus há de erguer uma bandeira para Israel também, como nos mostram os versículos 12 e 13 desse texto que nós lemos. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. E aí então, o ciúme de Efraim desaparecerá, a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Novos tempos estabelecidos para o povo de Israel. O povo de Deus será constituído não só por israelitas, mas sim por povos de toda a terra. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. As nações andarão na luz de Jesus Cristo e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então, os que creem hoje em Jesus e atravessam tempos difíceis, que sofrem com situações desoladoras, que vêm depois de grandes vitórias, para esses, nos diz a palavra do Senhor, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nunca mais nós seremos surpreendidos por tempos difíceis. Nunca mais ficaremos atordoados com essas coisas. E é pensando nisso que eu quero incentivar aos que já creram em Jesus a permanecerem firmes na fé, mesmo em tempos difíceis, pois no fim, com Deus, nós conquistaremos a vitória. E eu quero convidar aos que ainda não se arrependeram nem creram em Jesus Cristo como Salvador, ainda não entregaram as suas vidas a Ele, não se prostraram diante dEle como Senhor, reconhecendo como Senhor de suas vidas. Eu quero convidar vocês, meus amigos e minhas amigas, a fazerem isso nesse momento. A vocês eu digo, arrependam-se, creiam. Arrependa-se, creia, para que você viva na luz de Cristo e desfrute da vida eterna com Deus quando este dia chegar. Pois saiba, meu amigo, minha amiga, que você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar em si mesma para reivindicar a sua entrada no céu. Por mais que você se julgue ser uma boa pessoa, a Bíblia diz que não há em nós a bondade, a piedade, a santidade perfeitas exigidas por Deus para que alguém entre no céu. Aliás, a Bíblia diz que não há ninguém que seja justo e que nunca peque. Mas Deus, Ele deu um sinal. Deus ergueu uma bandeira que tremula diante de você nesta noite, apontando para a única salvação da sua alma, para o livramento da morte eterna destinada àqueles que rejeitam Jesus. E essa bandeira, ela está erguida, convidando você a vir buscar refúgio da morte. E a cruz é este sinal, a cruz é esta bandeira. E eu digo isso porque a Bíblia diz que, diferente de todos nós, Jesus foi um homem perfeito moralmente e espiritualmente. Jesus foi alguém que nunca pecou. E a Bíblia também diz que ele é Deus e que se fez homem, e por isso seus atributos o capacitaram não apenas a viver de forma inteiramente santa, como também a ser capaz de compartilhar com outros a sua vitória. E assim a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz no lugar de pecadores e que ele ressuscitou, vencendo a morte para livrar da morte eterna quem se arrepende
e nele crê como Salvador. Por isso, meu amigo, minha amiga, não ignore, não despreze esse sinal. Arrependa-se e creia. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por este Salmo 60 que tanto nos trouxe ânimo, Senhor, para atravessarmos tempos difíceis, confiando no teu amor e que em ti nós conquistaremos a vitória. Em ti nós faremos proezas. Ó Deus, que a tua ação em nossas vidas, nos fortalecendo para atravessarmos tempos difíceis, ou nos dando a graça de vitórias, possa ser um testemunho de fé para a tua igreja ser edificada e para que outros conheçam ao Senhor. Que a tua bandeira, Senhor, tremule em nossas vidas e que nós possamos apontar para ela, a fim de que outros se refugiem e encontrem vida e vida em abundância. Nós oramos e pedimos isso, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.